Estamos aqui para mais um Filosofia em 12 Minutos. E hoje vamos falar sobre verdade. Um tema muito polêmico e que tem várias concepções a respeito ao longo da história da filosofia. Nós já vimos que a atitude filosófica nos faz ter um raciocínio crítico, criativo, cuidadoso, um pensamento complexo sobre determinados temas. Então, o nosso objetivo aqui é exatamente discutir esse conceito de verdade dentro de uma atitude filosófica que possa nos auxiliar a aplicar isso no nosso dia a dia. Nós vimos na última aula sobre sabedoria. Então, quando falamos de sabedoria, nós falamos que existem tipos de conhecimentos diferentes. Por exemplo, o conhecimento popular, aquele que é oriundo do senso comum, das opiniões, o conhecimento científico, o filosófico e o religioso. E o grande desafio da contemporaneidade é nós termos a liberdade de expressar essas diversas formas de conhecimento, de modo que elas se integrem e possam uma cooperar com a outra. Essa é uma concepção, por exemplo, presente na teoria da complexidade de Edgar Morin. Mas como vencer esse desafio diante do problema da verdade? Porque há princípios de verdade diferentes nas diversas áreas do conhecimento, nas diversas culturas. Então eu pergunto para você, o que é a verdade? Ou, o que é verdade? Quando eu falo o que é a verdade, esse A pressupõe que deve haver uma única verdade. Contemporaneamente, há toda uma discussão que vai de encontro a essa concepção de que haveria uma única verdade. Mas isso não é novo. Nós temos em Gorgias, um sofista, que ele dizia assim: nada existe. E se existe, é incognoscível. E mesmo que eu consiga conhecer, eu nunca comunicarei. Então, é incomunicável. Então, Gorgias, ele é um pensador cético que viveu antes de Sócrates, antes de Platão, é um sofista. E o que nós vemos de interessante no pensamento dele é que ele questiona a verdade. O que é a verdade? Para ele vai dizer, não existe. Mesmo que existisse, eu não posso conhecer, é incognoscível. Então há um limite do conhecimento humano em relação à verdade. E mesmo que eu viesse a conhecer, eu não conseguiria comunicar essa verdade. Então ele enuncia 3 níveis do que nós chamamos de ceticismo. O ceticismo é uma postura filosófica em relação à possibilidade do conhecimento da verdade e do produto desse conhecimento. Então, para o cético, não é possível alcançar esse conhecimento da verdade. Então, o conhecimento que nós temos, ele vai ser sempre circunstancial. Ou seja, sempre vai ter aquela dúvida, né? E os outros pensadores, eles vão tentar responder a esse problema do Gorgias. E quando eles tentam responder, isso entra numa questão ontológica, ou seja, sobre o ser, a essência das coisas, no sentido de pensar, o que é a realidade? A realidade é isso que nós estamos vendo aqui ou é o que eu penso do que eu estou vendo? E aí nós vamos ter concepções idealistas que vão fundar a realidade na ideia que nós temos dos fatos e concepções realistas que vão fundar a realidade nas próprias coisas. Isso vai influenciar o pensamento ocidental de um modo geral, tanto que alguns historiadores da filosofia vão dizer que a história da filosofia é uma nota de rodapé, seja de Platão ou de Aristóteles, porque Platão ele acreditava que a verdade, a aletheia, que é o termo no grego, né, que significa verdade, aquilo que não está obscuro, aquilo que eu posso contemplar, que se opõe ao que é falso, né? Então, nesse sentido de aletheia para Platão, a verdade não está nas coisas que nós vemos aqui nesse mundo, mas na ideia que nós temos das coisas, porque as coisas que estão aqui no mundo, elas têm uma essência no mundo das ideias, no mundo ideal que pode representar para ele um outro mundo ou um mundo no sentido de uma abstração linguística. Então, essa verdade para eles seria uma verdade ideal. Então, já para Aristóteles, a verdade não estaria nesse mundo ideal, porque afinal de contas, de quem esse mundo ideal seria cópia? Então, seria interminável essa necessidade de um original. Para Aristóteles, esse mundo mesmo que nós vivemos contempla a verdade, a realidade das coisas, numa correspondência ao próprio mundo. Ou seja, nós vamos ter aí 2 concepções, né? E quando nós
chegamos na idade contemporânea, há uma relativização desse conceito de verdade. Tanto que a pergunta deixa de ser o que é a verdade para o que é verdade. Considerando, né, do ponto de vista principalmente do relativista, que cada verdade ela tem o seu ponto de referência. Então, se nós olharmos pelo conceito grego de verdade, que vem da palavra aletheia, como nós já dissemos, então a verdade ela está ligada às coisas que são, né, a clareza em relação ao que é, aquilo que estava obscurecido torna-se real. Já na concepção, por exemplo, romana, a verdade é traduzida no termo veritas, e veritas está ligado ao real. Então, a verdade é aquilo que foi, partindo do pressuposto que a verdade depende de um argumento para convencimento do que é verdadeiro. Já se nós pegarmos a verdade como emurá, na cultura hebraica, a verdade é aquilo que será. A verdade está ligada à fidelidade a algo, ao cumprimento de uma promessa ou de um desígnio, seja humano ou divino. Então, nós vemos aí que nessas três grandes matizes do pensamento humano, três concepções de verdade diferentes. Então, para a gente entender o conceito de verdade, vai depender muito da relação cultural e histórica que esse conceito tem. Além, é claro, das discussões filosóficas. O que nós percebemos, no entanto, então, é que a verdade, ela depende do que nós compreendemos como realidade, ela depende dos argumentos para se pensar essa realidade, ela depende da autoridade, né, de quem elabora esse conceito de verdade. Depende da faticidade dos fatos, né, do que é chamado em algumas questões como testemunho, e principalmente a verdade como representação. Ou seja, a verdade está muitas vezes ligada a uma relação que o homem tem com aquilo que é externo a ele, que nós chamamos na filosofia da relação entre sujeito e objeto. Então, nós somos uma pessoa com a capacidade de raciocínio. Então, com essa capacidade, nós vemos aquilo que está fora de nós e nós tentamos interpretar o que é a coisa, como é a coisa. E assim dizemos sobre todas as coisas, né, o pensamento que nós temos. Daí, quando nós vemos um fato, né, vamos pensar, por exemplo, na questão jornalística. Quando um jornalista vê um fato, ele descreve o fato tal como ele é, ou ele coloca neste fato as impressões que aquele fato surgiram em relação a ele. Então, isso é muito importante do ponto de vista do conceito de verdade. Por quê? Na relação sujeito-objeto, nós vamos ter alguns autores que vão dizer que há um limite do homem em relação à compreensão desse objeto. Por exemplo, Kant vai dizer que o que nós vemos do objeto é aquilo que ele mostra a nós dentro da nossa capacidade de compreensão, que é o raciocínio e os 5 sentidos. Então, nós vemos, por exemplo, uma bola, nós conseguimos dizer o que é a bola a partir do nosso campo de visão. Se fosse, por exemplo, um extraterrestre com outros campos de visão, outros sentidos, ele talvez dissesse que a bola é uma coisa que a gente não consegue perceber. Assim, quando Kant diz isso, ele vai mostrar a impossibilidade do ser humano conhecer as coisas em suas essências. E aí começa uma discussão sobre verdade diferente a partir de Kant, porque a verdade ela vai deixar de ser aquela especulação em busca da essência das coisas e vai passar a ser um juízo que eu faço sobre algo que eu observo dentro de um limite cognoscível. Enfim, essa relação sujeito-objeto vai colocar a verdade como evidência. E aí, nós também vamos ter, dentre os filósofos contemporâneos, alguns que vão colocar a verdade em relação ao enunciado, a linguagem, aquilo que eu expresso, aquilo que eu enuncio da coisa. Então, seria verdadeiro aquilo que eu consigo expressar melhor sobre a verdade de alguma coisa. Também entre os contemporâneos, nós vamos ter os pragmatistas. Para os pragmatistas, a verdade estaria relacionada ao resultado que uma determinada teoria ou conceito consegue produzir. Isso é muito comum hoje. Nós temos uma tendência pragmática devido aos sistemas econômicos que nós vivemos, políticos, e também
ao próprio uso das redes sociais. O que faz, por exemplo, você seguir um pensador coach? O que faz você seguir um youtuber? É exatamente quando ele mostra que através de uma experiência ele venceu um obstáculo. Então você pega aquela experiência que é dele e começa a acreditar naqueles resultados, apesar de que nem todas elas são universalizáveis, mas por conta dos resultados. Nós hoje somos pessoas voltadas muito para essa utilidade das coisas e esses resultados práticos na nossa vida. Por isso que muitas vezes falar sobre a verdade ou o que é a verdade pode ser algo que nos angustia, por estarmos vivendo numa sociedade muito imediatista. Como eu já falei nas outras aulas, isso é muito importante nós discutirmos hoje. Por quê? Porque o modo como nós pensamos, isso influencia no nosso comportamento sobre as coisas. E nós precisamos perceber que o nosso comportamento precisa estar balizado em princípios éticos. Então, muitas vezes, uma concepção de verdade pode entrar em confronto com outros domínios. Por exemplo, uma pessoa ela pode ter um dogma de fé que é aprendido pela religião e é pela uma revelação que ela recebe, né, de algo sobre Deus, e isso tem um valor para ela. Isso gera conceitos e valores. Mas esse campo da religião e da verdade que ela tem, que seria um dogma, ele não pode ser transposto para outros domínios, como por exemplo o científico, porque ali o que aconteceria? Ela poderia acabar querendo obrigar outras pessoas a pensarem como ela. E aí nós entramos num campo político que é chamado de fundamentalismo ou um fanatismo, né? Então, aquilo que a pessoa crê como verdadeiro, seja através da religião, da ciência ou da sua opinião, ela deve saber como expressar isso a outra pessoa. Então, nós vemos hoje um problema muito grave, que é o problema da pós-verdade. Sobre isso, nós vamos falar num próximo momento, mas a pós-verdade, ela vai exatamente transformar opiniões em verdades, independente dos fatos. Será que é possível isso? Até a próxima!